Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, com muita alegria em nosso coração, poder estar aqui trazendo um pouco da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero nesse momento orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por estar aqui na tua presença. Esteja, Senhor Deus, falando aos nossos corações, esteja com a palavra que vai ser lida. Em nome de Jesus, amém. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, dar o joinha, compartilhe, comente e também ajude a divulgar para as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, para que elas também estejam se inscrevendo. Não esqueçam, se você ainda não fez a inscrição, esteja fazendo a inscrição e nos ajudando a alcançar o número de 1000 inscritos. Eu queria fazer a leitura da palavra com você nesta noite, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu quero ler do 22 ao 33. Hoje nós vamos ler um texto um pouco maior do costume, mas é uma leitura muito importante para as nossas vidas no momento que nós vivemos. É uma leitura que com certeza vai falar ao seu coração esta palavra, e eu quero que você esteja lendo juntamente comigo uma passagem bastante conhecida no Evangelho de Mateus. Então, Mateus 14, do 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém? Queria pensar com você exatamente no momento que nós estamos vivendo. Exatamente nesse período aí de quarentena, o quanto nós temos visto muitos relatos de muitas pessoas passando por muita situação delicada, situação realmente de falta. Sabemos que muitos hoje estão passando algumas necessidades de alimento, algumas necessidades realmente dentro das suas casas, mas esse momento aqui retrata bem, que Jesus aqui, esse texto retrata bem, traz bem alguns ensinos e vai retratar bem a situação do momento nosso em nosso país. Estamos passando aí por uma tempestade, vamos dizer assim. É uma tempestade que se abateu sobre nós. Hoje nós o que mais queremos é que essa tempestade ela venha a cessar, mas também é muito importante para que eu e você estejamos pensando o que Deus quer nos ensinar nesse período. E eu aprendo algumas coisas. E algo que eu tenho aprendido muito nesse período é que, em meio a essa tempestade, Deus, ele está agindo em nosso favor. Deus, ele tem algo para falar aos nossos corações. Deus, ele quer nos ensinar de alguma forma nesse momento. Agora, cabe a nós termos o discernimento de entender o que Deus quer nos ensinar. E aqui a gente vê que Jesus, ele, após despedir as multidões, ele subiu um monte.
a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Como é interessante que a gente vê que Jesus nos deu o exemplo da oração. O próprio Jesus tirava momentos para ele estar em oração, estar a sós com Deus. E nessa tempestade toda que nós estamos vivendo, não existe um outro aprendizado maior do que esse, de entender, de aprender com o Senhor, que nós precisamos, carecemos das orações. Nós, às vezes, estamos perdendo muito tempo com discussões vãs, com discussões do que está sendo feito certo pelo governo ou errado pelo governo. Estamos entrando em embates, como eu falei aqui, que não está nos levando a lugar nenhum. Na verdade, Igreja do Senhor, povo de Deus, é hora de pararmos e fazer como Jesus fazia. Em vários momentos Jesus fez isso. Orar. Vamos orar para que essa tempestade venha cessar no momento certo. No momento que Deus falar, parou. Não tem mais. Jesus foi orar aqui, sozinho. E aí, eu penso que eu preciso também orar, me dedicar mais à oração. Uma vida de oração em meio às tempestades. E, de repente, eu estou falando do Covid-19, da situação, mas você, qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento na sua vida? Qual é o vento que está passando na sua vida agora? Aqui diz que os discípulos estavam já a vários estádios da terra e foram açoitados pelas ondas. Batia um vento contrário. E que vento contrário é esse que está batendo na sua vida hoje? Você já parou para orar? Você já clamou ao Senhor? Eu não sei qual é a tempestade que está hoje na sua vida, mas você sabe qual é. Eu sei qual é a que está hoje na minha. Eu sei o que eu preciso fazer. É começar a orar. Agora, a gente prosseguir aqui, diz que os discípulos, ao ver que Jesus ele veio sobre o mar, e quando ele vinha andando, eles exclamaram, pensaram que era um fantasma, ficaram com medo, e Jesus falou, olha, não tenha medo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E a mesma palavra que Jesus fala para você hoje em meio a essa tempestade, para que você tenha bom ânimo. Lembra da palavra de Jesus? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Jesus também é a mesma que deu para aqueles discípulos quando eles ficaram apavorados. Olha, tenha bom ânimo, não tem mais. Sou eu estou contigo nessa tempestade. Esse vento contrário aí, eu posso parar ele. Eu estou contigo, mas eu quero te ensinar algumas coisas. E aí, continuando para a gente ganhar tempo, diz que Pedro, um homem sempre muito ousado, um homem muito, sempre impulsivo, mas um homem realmente que a gente às vezes critica aqui da situação, mas aqui nós vamos nos prender que ele diz para o Senhor, se é o Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E Jesus falou, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, ele reparou a força do vento e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Eu quero dizer para você que em meio a essa tempestade você precisa orar. Em meio a essa tempestade, Jesus está falando, tem bom ânimo, não tem mais, eu estou contigo. E ele está falando, enfrenta a tempestade, anda sobre ela, anda sobre as águas, vem comigo. E muitas vezes, nós começamos a caminhar por cima das águas. Muitas vezes a gente consegue caminhar assim, mesmo com as ondas batendo, mesmo com as tempestades, com os ventos contrários, a gente começa a caminhar, mas em determinado momento a gente também percebe que começa a afundar. E olha que fantástico, a gente não vai falar aqui da falta de fé, de Pedro, nada disso. Aqui eu quero falar com você é o seguinte, mesmo que você tenha entrado nessa tempestade, já tenha andado sobre as águas, andou com vento contrário, mas em determinado momento da sua vida você percebeu que começou a afundar, e hoje você percebe que está afundando em meio a essa tempestade, eu quero dizer para você fazer igual Pedro. Salva-me, Senhor. Não importa onde você está nessa tempestade agora.
De repente você está andando sobre ela, porque você orou, o Senhor falou não temais, tem de bom ânimo sou eu, você pegou, tomou posse dessa palavra, está com fé que vai sair por cima dessa tempestade, vai andar sobre as águas, vai enfrentar os ventos contrários. De repente você está assim, mas de repente você está afundando. Eu quero dizer que nas duas situações você tem que ter alguns cuidados. A primeira, se você está andando sobre essa tempestade, cuidado para não fique olhando para o vento. Não fique prestando atenção na força da tempestade. Olhe para Jesus. Vai, continue com Ele. Mas se você está afundando nesse momento, grita para o Senhor, salva-me, Senhor. Eu acho que muitos de nós precisamos fazer isso nesse momento de tempestade. Salva-me, Senhor, porque o que Jesus fez? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O meu convite para você, se você está afundando em meio a essa tempestade, grita para o Senhor, que Ele quer estender a mão dele e te tirar do fundo do mar. Você está afundando nessa tempestade, Ele quer tirar você dessa tempestade de problema. Ele quer entrar com você no barco. E aí a tempestade vai cessar. Muitos hoje estão em meio à tempestade porque ainda não entenderam que precisam clamar ao Senhor por salvação. Precisam chamar o Senhor para entrar no barco. E assim a tempestade cessar. Porque quando essa tempestade cessar, os que estão também no barco, os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos sair dessa tempestade, dessa quarentena, essa tempestade que o Covid-19 nos colocou. Vamos sair levando Jesus Cristo a outras pessoas. Porque quando isso passar, as nossas orações é que outros vejam, glorifiquem e saiam também dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente vão estar adorando e louvando ao Senhor. Então, se você está passando por uma tempestade hoje, faça como Jesus. Começa a orar. Jesus orou. Então você ore, clame ao Senhor. Não tenha medo. Vai até o Senhor. Caminhe com Ele. Clame, peça a Ele. Se você estiver afundando, grita que Ele vai estender a mão e vai te tirar. E vai entrar contigo no barco da sua vida. E a tempestade vai cessar. Problemas você vai ter, mas você vai enfrentá-los com Jesus no barco da sua vida. Em nome de Jesus. E espero que outras pessoas glorifiquem o Senhor através da sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.